sou Isabel, eu sou estagiária da professora Valdira e vou falar sobre o Antigo Egito. A história do Egito começou antes do período dos faraós. Era um período que existia a tribo nômade que andava à procura de frutas, folhas, sementes, eram coletores de alimentos, eram tribos nômades e ocorreu então a Revolução Agrícola, que foi uma revolução que precisou fixar na terra e precisou que foi necessidade das pessoas de fixarem uma região para plantar. Isso, naquela época, o Saara existia vegetação, não tinha o deserto há 10 mil anos atrás, aí teve uma modificação no clima que deixou o deserto como hoje a gente entende, que é o deserto do Saara. E então as tribos foram se dispersando, algumas ficaram mais próximas dos rios e tinha o rio Nilo naquela região. E o Nilo ele foi uma dádiva para aquela região, porque como havia o deserto, o Nilo ele serviu de sustento da vida no deserto. As tribos elas formaram os nomos, que eram agrupamentos, e desse agrupamento eles formaram, tinha um chefe chamado monarca, que esse monarca ele era um general, juiz, também ele era uma espécie de um guerreiro. Isso tudo numa época muito antiga, numa região do Egito. O Egito, ele ao sul, né, ele chama de região, que lá antigamente chamava de Alto Egito. Tinha o Baixo Egito, que era mais próximo do delta, que é onde desaguava o rio no Mediterrâneo. Então, ao sul é o Alto Egito, depois tem mais para frente tem o Baixo Egito e depois tem o delta do Nilo. Então, a região é dividida naquela época em três. Aí ocorreu, como eu falei, a união dos povos. E o primeiro faraó foi Menes. Ele unificou o Egito. Aí, então, eu quero falar um pouco sobre a cheia do rio Nilo, que ocorre geralmente no mês de junho até setembro. Aí depois tem um momento onde a água ela recua, deixando um humus, que é tipo uma parte de fertilização da terra. E naquele momento a terra ela é preparada para o plantio, que vai do mês de setembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que é o momento que eles estão plantando. Aí depois tem março, abril, maio e junho, já é o período que eles chamam a colheita, né, do que eles plantaram.
Então, basicamente, parece muito com a região Nordeste, que tem um período da chuva, de junho até setembro, depois o período da plantação, que vai até fevereiro e março, e depois o período da colheita, que é março, abril, maio, junho, mais ou menos alguns tipos de alimentos seguem esse esquema da agricultura. Aí, sobre esse rio, o delta do rio tem uma área muito fértil e nessa cidade tem uma cidade chamada Mênfis. E Mênfis foi a primeira capital do Império. Depois, sobre a religião, é bem interessante. Assim como eu falei que existem, né, 3 períodos de fertilização da terra, 3 formas de divisão do Egito, que é Alto Egito, Baixo Egito e Delta. Assim é a religião. Eles têm a religião como a principal o alicerce, né, da sociedade egípcia. Tinha um deus chamado Ra, que esse deus ele é representado pelo sol, e foi ele quem criou o mundo. E tinham também outros deuses, mas Ra ele é representado com um rosto de um gavião ou de um falcão, o sol do meio-dia aqui, e o corpo de um ser humano. Esse foi o Deus de todas as coisas. Aí tem Osíris, que foi o primeiro governante do mundo, mas ele foi assassinado. E esse não tinha, assim, o corpo era como se fosse um ser humano, o Osíris. Então, disso tinham outros deuses, inclusive o Nilo, ele é considerado Deus também, o Nilo. Ele é chamado Grande Rio. E a religião é assim, existe o Ka, que é... O Ka seria, para a gente entender bem, a força que faz movimentar o corpo humano. Quando a pessoa morre, o egípcio, o Ka sai do corpo da pessoa. À noite, esse Ka vai precisar se alimentar dos alimentos colocados ao redor da múmia, que é do próprio corpo da pessoa. E tem o Ba, que é a personalidade, a pessoa que que é o próprio, com as habilidades, desejos, o ser humano como pessoa, que a gente entende como pessoa. A união do Ka e do Ba forma o Ak, que é um ser imortal. Existia um deus chamado Anubis, e esse deus, que era o protetor das pirâmides, quando a pessoa morria, ele pegava o coração da pessoa e ele pesava. Se o coração fosse bom, ia viver junto com todos lá, isso na presença de Osíris. Mas se o coração da pessoa fosse ruim, ele ia ser devorado por um demônio que tinha um rosto de um crocodilo. Essa primeira parte da frente seria com o formato de um leão, e a parte de trás é de um hipopótamo. Esse é demônio que devoraria todas as pessoas más. Então, o primeiro eu prefiro, como já tem quase 10 minutos, eu vou começar a falar sobre o período arcaico posteriormente, num outro vídeo.